Sejam todos bem-vindos ao podcast Talk Saúde, o podcast que toda quarta-feira traz informação de saúde em Foz do Iguaçu e região. Eu sou Marcos Honorato, enfermeiro especialista em oncologia, e hoje, sobre a companhia dessa linda dama que já vai se apresentar, vamos bater um papo um pouquinho sobre saúde do recém-nascido, neonatologia, mais especificamente de um dispositivo que ele utiliza logo ao nascimento, que traz, vamos perguntar para o nosso convidado quais são os benefícios, quais são, quando ele é usado. Ele está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Para quem é da saúde, aproveita essa oportunidade única da gente perguntar direto para o nosso convidado, tira todas as suas dúvidas, o nosso chat vai estar aberto. Desde já te convido para que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, ajude-nos a propagar a informação sobre saúde àquelas pessoas que não conhecem sobre esse tema. Seja bem-vinda, minha amiga e colega. Se apresente, por favor. Muito obrigada, é uma honra nós estarmos aqui. Sou Adriele Drummond, sou enfermeira, sou estomaterapeuta, né, especialista em feridas, estomias, incontinências. Já estive aqui como convidada e agora como parceira sempre, né, do enfermeiro Marcos. E é uma honra estar aqui hoje recebendo um colega também da área da infância, da neonatal, né, que o nosso coração fica tão alegre, né, poder receber. Para a gente, quando a gente traz um enfermeiro, e ele não é qualquer enfermeiro, né? Tem um gabarito aí Já era extenso. conhecido nas redes, já era meu conhecido antigo das redes. Vem para trazer conteúdo de informação para a gente, e eu sempre falo assim que quando a gente recebe um enfermeiro para falar um pouquinho sobre aquilo que a gente faz, que a gente é apaixonado, é uma hora que passa em 10 minutos, né? Ainda mais alguém que faz com tanta paixão, com tanto carinho, né, o que faz, é referência nacional e está levando o legado dele para todas as instituições, né, que o convidam. Então é uma grata oportunidade que a gente tem de trocar esse bate-papo aqui, conhecer mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do enfermeiro na inserção de um catéter PICC, num recém-nascido, às vezes com horas de vida. E vamos desmistificar, né, ou descomplicar, assim como é o nosso tema, o uso do PICC dentro de uma UTI neonatal. Para isso, nós convidamos o enfermeiro, doutor, professor Emanuel Nunes. Ele é doutor em Ciência da Saúde pela USP Ribeirão Preto, cardiopatias congênitas, enfermeiro intensivista neonatologista, membro do grupo de pesquisa de segurança do paciente pela USP, membro e instrutor de PICC do Centro de Pesquisa em Ultrassom Point Office Care pela USP, professor de pós-graduação da Faculdade de Pesquisa do Pequeno Príncipe, Curitiba, autor do capítulo de PICC, eco-guiado do livro de Ultrassom Office Care para enfermeiros, 2025, fora congressos, palestras. Hoje nós vamos bater um papo com ele. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui nesse palco, né, para falar de um tema tão importante que é o PICC neonatal. Então, o que é o PICC neonatal? O que é o PICC? O PICC é um catéter central de inserção periférica. É um nome grande para uma coisa teoricamente pequena. Então, é um catéter que eu vou inserir ele perifericamente. Então, aqui eu tenho para mostrar para vocês um PICC 1.0. Podem pegar para vocês verem. Adriele tem mais experiência aqui, porque a Adriele já passamos alguns. Cara, é uma linha. É uma linha 1.0 de poliuretano, né? Porque é um material mais rígido. A gente também tem o 2.0 duplo lumen, que ele é um catéter também de poliuretano, só que tem uma pegadinha, tá? Ele é duplo lumen 2.0, só que cada lumen é dividido. Tem 1.0 frente. Então, os dois juntos. Então é pensar que é mais fino do que o que a gente está vendo aqui, o lumen interno, né? Para o público entender, exato, né? É mais fino ainda, né? Isso, então esse é 1.0, esse é 2.0, só que é como se esse aqui tivesse 2 em 1. Então, é importante dizer isso porque às vezes, será que a vantagem é eu ter um 2.0 que é frente cada um? Ou eu ter um silicone, por exemplo, que é 1.9 ou 2.0? Então, olha a diferença de material. O silicone ele é mais flexível. E aqui é importante, né, para você que está assistindo, porque o enfermeiro, a primeira coisa, ele tem que saber a diferença do material. O PU, quanto mais eu mexo nele, quanto mais eu toco com a pinça, ele vai ficando com memória. E essa memória não é bom. Então eu tenho que tocar o mínimo possível no catéter com a pinça para passar o catéter. O silicone,
ele é maleável, então eu posso mexer nele à vontade, exceto, né? Qual que é o cuidado importante, já falando de cuidado. Eu nunca toco com a mão, Por que que a gente nunca toca com a mão? tá? Porque quando a gente é da área da saúde, a gente entende o porquê. Vamos Isso. pensar que isso está dentro da veinha de um recém-nascido, às vezes de 600 gramas, 1 quilinho, coisinha pequena, né? Então, qual que é esse cuidado? Por que não tocar com as mãos, né? Porque o público muitas vezes não entende por quê, né? Então vamos lá entender. Primeiro você está com a sua bancada pronta, tudo estéreo, está paramentado e está com luva estéreo, certo? 99% dos hospitais usam a luva de látex, né? E além disso ela tem aquele pó. Então muitas vezes o enfermeiro ele vai pegar no catéter, ai que bonito esse catéter, que coisa linda, e ele está fazendo o quê? É Está Contaminando. impregnando. Igual. E aí o que acontece com o bebê é diferente da criança e do adulto. A gente vai ocupar uma grande parte do vaso com o catéter. Então esse cateter impregnado com látex e todo esse material que é pulverizado pela luva entra em contato com o endotélio vascular, tem uma reação inflamatória e faz uma flebite química. Todo mundo acha que flebite química é com medicamento, é correto, mas na neonatologia tem um tipo de flebite química que não é medicamento, que é justamente a química da própria luva, né? Então isso é um cuidado especial. Outra coisa importante, o silicone ele é compatível com solução alcoólica. Então, quando eu vou trocar o curativo com clorexidina, eu estou muito tranquilo. O poliuretano, não. Ele Quanto resseca. mais contato ele tiver com solução alcoólica, ele vai ressecar. Só que aí tem uma coisa importante, tá? Na inserção do PIC, eu não tenho que me preocupar com isso. Porque o cateter não vai entrar em contato com o antisséptico. Eu vou ter que ter esse cuidado na troca do curativo. E aí vem um ponto importante. Se eu perguntar aqui pro pessoal, você aplica o antisséptico por quanto tempo? Você espera secar? A grande maioria dos pais não tem protocolo sobre isso. É muito do profissional que está ali. Só que isso é cientificamente... Científico. Tem até o movimento que você tem que Exato. fazer correto para cada tipo de antisséptico que Então a a gente primeira utiliza. dica já do nosso encontro. Preparo da pele. Você vai fazer com clorexidina alcoólico, que é padrão ouro. Vai aplicar por 30 segundos e deixar secar por 2 minutos. Eu só posso passar o catéter após a secagem. O contrato do antisséptico é igual ao contrato mesmo, aqueles contratos com pegadinha. Então ele diz assim, ó, ação imediata com letras grandes e com letrinha pequenininha, após secagem. E agora uma dúvida. Quantas vezes você viu alguém passando Eis a catéter com importância da antisséptico molhado? leitura, né? Da leitura do material que você está Produto. usando. A gente sempre fala, veja a bula do produto, porque cada fabricante também tem a sua particularidade. Agora, uma dúvida minha como estomaterapeuta. Deixou. O prematuro extremo também é o mesmo, clorexidine 0,5, é isso. Tem que depois limpar a pele, Essa lavar. pergunta é fantástica. Essa é a pergunta do podcast. Por Vamos conta lá. das lesões de pele, o risco, você vai trazer a informação mais atualizada que nós precisamos. Isso, vamos lá. Vamos partir do que o que significa quando eu falo que um antisséptico é padrão ouro. Significa que ele surgiu de uma revisão sistemática, meta-análise, estudo clínico randomizado. Eu estou dizendo SHEA, estou dizendo CDC americano, estou dizendo a Infusion Nurse Society e a Anvisa que faz Ctrl+C de tudo isso. Sim. Certo? Ok, então, o que é padrão ouro para preparo de pele? É a clorexidina à base de álcool. Aí você fala, prematuro, o que eu faço com prematuro? No Brasil, a gente vai ter a 0,5%. A gente teria a possibilidade de reduzir a porcentagem para o prematuro. Só que a justificativa técnica que a gente tem, ela não é totalmente unânime na literatura. Então, por exemplo, assim, quem está há mais de 10 anos na enfermagem sabe que a gente só tinha clorexidina alcoólica. Usava para o bebê de 500 gramas, para o bebê de 4.000 gramas. E o índice de lesão era 0. Porque não é o antisséptico malvadão e o antisséptico bonzinho. É a forma de aplicação. Então, olha aqui uma coisa importante. Ótimo. Solução alcoólica, padrão ouro. Ok. Mas eu posso usar a clorexidina aquosa também? Era o que eu ia te pedir. Será que é uma solução boa para usar no bebê? Pois bem, não existe nenhum guideline que comprove na mesma proporção da clorexidina alcoólica. Então, o que eu tenho orientado nos meus cursos, nas minhas palestras? Em vez de você fazer um protocolo de massa,
Aquele protocolo assim, ó, todo bebê menor que 1.000 gramas eu vou usar a solução aquosa, 2%, que é 1% também não tem Não recomendação. tem resumo. Aliás, só tem uma menção disso em um hospital que é colocado no CHEA, no CHEA, neonatal, um hospital canadense que faz um protocolo com solução aquosa. Bebê menor que tem 1 semanas. Então, que ponto eu quero mostrar para vocês? Você vai fazer o seguinte no seu protocolo. Solução padrão ouro, solução alcoólica, certo? Certo. Eu vou fazer a avaliação clínica em cada bebê que eu vou passar o pique. Nesse bebê eu estou observando que ele tem a pele translúcida e ele vai ter uma absorção maior e isso pode realmente reverberar numa lesão. Nesse bebê eu posso ter a opção de fazer a clorex alcoólica. A aquosa. Isso, exatamente. É uma avaliação individualizada. Individualizada. Os protocolos de massa, eles não surgiram de guidelines. Os protocolos de massa surgiram de alguns artigos pontuais, estudo observacional, e que não pode ser replicado dessa forma, sabe? Por quê? Porque não tem o mesmo efeito de preparo de pele do que uma solução alcoólica. E aí a gente expõe um RN a um risco extremo, né? E agora o outro mito. Qual que é o grande mito? Que a clorexidina alcoólica causa lesão e a aquosa não. E na verdade não. As duas têm potencial de causar lesão. Por quê? Vai depender de uma variável que é o ser humano. Aplicação. Eu vou usar uma quantidade muito mínima só para umedecer a gaze. Vou fazer movimento sutil. O bebê não tem uma grande colonização, uma grande microbiota, não está colonizado. Então você não precisa fazer fricção. Então o ato da fricção exacerbada potencializa a fragilidade da pele e faz a lesão. Aí agora... Quer ver um exemplo básico? Quantos pacientes você já viu, por exemplo, que passou cateter umbilical, solução aquosa, e ali 2, 3 horas depois você vê aquele exantema, aquela lesão. E não foi necessariamente o antisséptico que foi absorvido, um prematuro, mas foi a forma de aplicação. Então, para resumir, ficaria assim, ó, solução alcoólica padrão ouro, reduz a porcentagem se for possível. Se não é possível reduzir a porcentagem, aí eu vou para a solução aquosa. Agora, veja só que importante quando eu falo em prevenção de infecção. Se eu não faço protocolo de massa e eu faço um protocolo personalizado, eu sei que eu estou garantindo o processo para 99% dos bebês que estão com solução alcoólica, aquele 1% eu vou ter que monitorar. Será que aquela antisepsia foi adequada? Porque se aparecer um Staphylococcus epidermidis na circulação dele, eu sei que foi falha na inserção e na higienização. No preparo. Quando a gente fala da utilização dos catéteres, a escolha é feita baseada em quê? Boa pergunta. Vai depender da idade, em dias do bebê, e aí é um ponto importante, crucial. Ele acabou de nascer. O primeiro catéter que eu vou escolher para ele vai ser o catéter umbilical. E tem gente discutindo isso. Mas vamos passar o pico com 24 horas? Não, por que você vai fazer isso? Ele acabou de nascer. Ele tem uma durabilidade um pouco maior. Não só isso, ele acabou de nascer, certo? Ele está em adaptação extra-uterina, cardiovascular, respiratória. Ele está muitas vezes com um pouco de edema, muitas vezes hipotérmico. Então a dificuldade fica elevada nesse período de 24 horas. Então o coto umbilical está ali, você vai passar o cateter umbilical. E aí vem o grande dilema. Quanto tempo ele vai ficar com o cateter umbilical? Aí a gente tem uma diversidade de vamos dizer assim, de indicações ou de recomendações. E infelizmente no Brasil a gente está com o protocolo atrasado desde 2017. Então ele diz lá 7 dias. Era o último que eu lembro. E até 14 em alguns casos, né? Então isso é insano. Então o que a gente tem que pensar? Menor tempo possível. Em São Paulo, por exemplo, em alguns serviços a gente já trabalha de 3 a 5 dias. Por que 3 a 5 dias? Porque ele vai servir de ponte para eu pensar no catéter PIC se tiver indicação. E qual que é a indicação? Terapia infusional maior que 7 dias, nutrição parenteral, droga vasoativa, droga vesicante e irritante. É um tempo para a equipe definir a conduta terapêutica da criança. Isso, vamos supor que ele vai ficar 5 dias com antibiótico ou ele entrou com NPP. Muitas vezes ele vai entrar com exame, vai ver, vai sair liso ali, não vai ter. O meu bebê prematuro aí, né, 34 semanas, fez um catéter umbilical, ficou 24 horas, ele mesmo arrancou,
conseguiu fazer Já nasceu isso. ninja, o neném. Depois ele ficou com periférico e ele não precisou de outra medicação, né? Então ele não fazia nem analgesia, porque ele precisava só maturar o pulmão e acabou. Ficou 5 dias UTI neonatal. É isso aí. Então foi o tempo que ele não precisava de um pique. Ele não precisou. Qual que é o movimento que a gente está trazendo aí, né, internacionalmente? É pensar que o catéter ele tem que ser removido precocemente. Seja umbilical, seja o PIC, seja qualquer catéter periférico. Se ele está fora da indicação, eu vou remover. E às vezes é uma mudança de cultura. Eu lembro que na minha UTI, eu demorei uns 2 meses para conseguir mudar essa cultura e dizer assim, ó, ele não precisa mais de PIC, vamos remover. Porque daí, mas como que vai remover? Se Vai que precisar. acontece alguma coisa. A minha dúvida, nessa decisão, a autonomia, ela pode ser tomada pelo enfermeiro ou pela equipe? Não, sempre é multiprofissional. Agora, o enfermeiro que não tem autonomia de essa. conhecimento, ele terceiriza isso para o profissional médico, aí ele fica refém. Veja o que eu estou dizendo. Por exemplo, tem um bebê com cateter umbilical e está no D5, certo? Não precisa deixar no D7. Então ele pode chegar para o médico, doutor, vamos avaliar um pique. A gente está discutindo aqui com a equipe, a gente vai passar um pique porque ele vai ficar um antibiótico 15 dias, está com condição parenteral. Então o médico vai fazer o quê? Ele só vai prescrever. Toda a logística de entender quando vai ser passado é o enfermeiro. É isso que eu ia falar. Ok. E aí está a expertise do enfermeiro de ter a visão. Você está vendo que o médico tá entrando com antibiótico, era a primeira coisa que a gente já observava. Vamos tentar um pique? Ou a gente já levava, vai entrar com antibiótico, mas essa criança, né, na minha experiência, crianças maiores, né, não tem rede venosa para isso, porque a gente tinha uma condição que muitas vezes não tinha um ultrassom como a gente tem hoje, né? Mas a gente tem essa troca com a equipe médica, né? O que a gente vai fazer? Porque eles vão estabelecer o plano e a gente vai estabelecer juntos, né? Porque vai precisar uma via de acesso e a gente tem que ser uma via segura, com menos riscos possíveis, né? Quanto mais a gente puder. O plano, dentro do plano terapêutico, vai estar a terapia infusional. E aí o enfermeiro ele tem que ter bastante coerência para participar desse processo. Eu sempre falo sobre isso, é importante a gente estar falando de PIC, mas a gente acaba entrando em gestão e em outras coisas, né? Por exemplo, o enfermeiro que participa de uma visita multiprofissional e ele fica ali atrás da equipe anotando, é secretário? Você precisa entrar. Olha, eu vi o hemograma da noite, eu vi que o PIC estava assim. Não é uma prepotência nossa, mas Não. quem sabe tudo, de tudo do paciente é o enfermeiro. Porque Sim. eu falo assim, eu é o falo, mais né, que é o tabela dono da lenta, né? casa, né? Onde que tá isso? O enfermeiro sabe. Pelo menos tem que se apropriar disso. Se a Nutri já passou, se o psicólogo já passou, se o médico já passou, se trocou medicação, a gente tem que se apropriar desse cuidado. E aí é que tá nosso protagonismo, né? Agora imagina o seguinte, pode falar. Porém, eu quero perguntar para você. Todos os lugares que você foi trabalhar com isso, você sentiu essa autonomia nos enfermeiros? Não, claro que não, né? Por isso que eu falo, às vezes o enfermeiro ele se forma e ele acha que vai ter um aval da sociedade, bem-vindo, né? Você vai ser agora amado e louvado. Não. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo, o enfermeiro ele vai ser valorizado igual o CPF, igual o cartão de crédito. É seu e intransferível. Então, quando você faz o seu papel bem feito, você vai receber o seu reconhecimento. Não é um reconhecimento que vem de fora, terceirizado. Lembra do Now Nurse e todas essas coisas? É super legal. Sim. Mas não significa nada na prática. Por quê? Porque vai depender de mim, de você. Se não valorizar o nosso conhecimento, a nossa autoridade para falar de um catéter, discutir um catéter numa equipe multidisciplinar, porque quem tem propriedade para discutir isso dos acessos, quem funciona muito mais somos nós, né? Então, se a gente não se apropria disso, nós vamos ficar ali, só no cenário de figurante mesmo. E é importante que nós não estamos criticando aqueles que ficam por trás, nós estamos querendo que ele saia. O protagonista, que ele porque o que acontece? Quando ele está por trás, ele vai sempre partir com aquele discurso de vítima. A enfermagem não é reconhecida, sabe, de coitado? Sei. Cara, não vai ser reconhecida. Não vai. A não ser que você saia desse lugar. E a gente sai com conhecimento. Sim. E aí você ajuda os enfermeiros para isso. Né? Agora, o grande problema também é que as pessoas não conseguem valorizar a própria jornada. E ela se compara com alguém que já conseguiu ou tá lá. Gente, eu tô aqui hoje, mas eu comecei como enfermeiro folguista, 24 horas da UTI no Natal. Trabalhava muito, passava muito pique. Você não chegou lá de chefe, Não, né? jamais. Chegou no gerente, E todo um processo, passei por todas as situações. Só que resiliência, eu sei o meu objetivo, eu sei aonde eu quero chegar.
E discurso de vítima, você Não não, chega, né? não, não cabe, chega. Não cabe, né? Quer ver um exemplo bacana? Tem um bebê que tá lá comigo. Aqui em Foz eu não sei como é que funciona, mas se tem muito casos de sífilis. Temos muitos. Ok, então infelizmente. chegou um bebê com sífilis, certo? Vai ficar de 7 a 10 dias com a TB. Tudo bem? E esse bebê não consegue ficar com acesso periférico com menos de 24 horas, ele está perdendo. Você concorda? Sim. O enfermeiro que tem uma visão de processo, ele vai pensar assim, bom, se ele não está conseguindo ficar com um catéter periférico 24 horas, significa que daqui a 72 ele não vai ter mais acesso para funcionar. Ah, mas isso não é indicação de pique? Vai ser indicação de pique, porque isso é uma dificuldade de acesso. Então, essa é uma das últimas indicações de PIC que a gente nem coloca oficialmente nos livros e em nenhum lugar, para a gente também não usar isso como muleta. Mas numa situação que você observa, ó, ele está perdendo acesso rapidamente, é uma indicação de PIC. Mas quem vai decidir isso? É o médico? Não. É você que está ali na ponta. Porque também para não banalizar, né? Porque tudo é pique. Por quê? Porque é um catéter caro, né? É uma Não, e é central. E é central, e é Né? um catéter. A Além infecção, de tudo tudo mais. isso, a gente também pensa na visão. Quando eu tive uma visão de gestor, também a gente tem que pensar no custo. Claro que a gente vai pensar lá no paciente, como enfermeiro assistencial, muito mais, né? Mas também tem um valor, né? Claro que isso se paga, né? Se você Sim. previne infecção, dá conforto, comodidade, não tem que furar um monte, não tem um risco de infecções secundárias, o custo fica, né? Falando em infecção, infecção é o maior problema, é o calcanhar de Aquiles da UTI neonatal mundial. Não é no Brasil, é mundial. Em UTI adulto, UTI pediátrica, a gente tem PAV, tem ITU e tem infecção primária corrente sanguínea, certo? Sim. Na neonatologia a gente não tem ITU e não tem PAV. Se tiver, tem um problema muito grande. Então, se você tem na sua UTI, ó, cuidado, a sua UTI está muito problemática. Qual que é o problema da UTI neonatal? É a infecção primária corrente sanguínea de duas ordens. Ou ela é clínica, comprovadamente, laboratorialmente, ou ela é laboratorialmente comprovada pela hemocultura, ou ela é clínica pelos sinais e sintomas que o bebê só está com pique e tem sinais, né, de infecção. E a grande pergunta que me fazem é como que eu consigo reduzir a infecção na minha UTI neonatal? Eu vi uma das suas falas. E aí eu sempre devolvo a pergunta assim, 3 coisas. Se a mão é uma forma de infecção, como que a gente resolve? Eles falam, né? Com Simples. grande Tanto se entusiasmo. fala, né? Higiene das mãos. Eu falei, então, ok. A pele do paciente. O que eu tenho que fazer para não ser um veículo de infecção? E todo mundo também, de forma eloquente. A gente faz asepsia da pele. A colonização do hub do catéter, como que eu resolvo? As pessoas também respondem de forma eloquente. A gente faz o scrub the hub, a gente faz... Aí agora eu vou devolver a pergunta. Se a gente sabe tudo isso, por que a infecção continua existindo ainda? Né? E aí eu vou responder para você. Porque não existe um método que você aplica. Ele existe, que eu vou explicar aqui, mas você não aplica. Então vamos lá, primeira coisa. Preparo de pele eu já expliquei, né? Você vai fazer com 30 segundos, deixar secar por 2 minutos. Agora se eu perguntar para qualquer um de vocês que está ouvindo agora, qual que é o padrão na sua UTI neonatal de fazer a desinfecção externa, né, do hub aqui? Quantos giros e quantos segundos? Aí tem alguém que vai falar assim, professor, aqui na minha UTI eu faço 30 segundos. Eu falo, 30 segundos? Vamos fazer junto comigo? Começa. 1, 2, 3, 4. Médico chamou, incubadora apitou, mãe falou. Parou. O que ele vai fazer? Pegou a seringa? Só assim, ó. Aí o que acontece? Essa fragmentação do método, essa não integração do método faz com que você vai ter várias janelas que vão causar infecção. Então, especificamente do Scrub the Hub, a gente tem hoje no Brasil 2 possibilidades, tá? A ativa, que é essa que eu vou fazer ativamente, e a passiva, que existe hoje uma tampinha com álcool isopropílico, só que é very expensive, né? Quem Custa um não pouquinho é mais. todo mundo que vai ter. Então vamos lá. Como que eu posso te dar uma dica para você padronizar na sua UTI e vai funcionar? 3 fricções vigorosas. Você não vai pensar em tempo, você vai pensar em movimento. Porque o nosso cérebro, quando pensa em tempo, parece que você está perdendo tempo. Mesmo que seja 5 segundos. Eu vou ficar 30 segundos lá. Mas isso está baseado em quê, professor? Vamos lá. O Shea
que é um órgão de epidemiologia americano que trabalha muito a questão sobre catéter. Eles dizem o seguinte: o Scrub the Hub deve ser feito com fricção vigorosa por 5 segundos. Quando você faz 3 movimentos vigorosos, que é vigorosos, então você vai fazer, Força. vai dar mais ou menos 5,5, 6 segundos. Então você cumpre o tempo que é determinado pelo Shea, só que na operação da sua equipe, você consegue fazer com que 100% da sua equipe faça, concorda? Sim. 30 segundos, 3 inviável. movimentos vigorosos. O que eu quero tratar com vocês aqui? O que é factível? O que é execuível? Não. E o que é, teoricamente, num protocolo que está num sistema, aqui não tem, faz 30 segundos. E a infecção só? Só aumenta. Agora, qual que é a grande dica para você reduzir infecção na sua UTI? É um pacote de medidas chamado bundle. Só que nós, brasileiros, entendemos errado. Infelizmente, muitas UTIs, seja adulto, PED ou NEO, entenderam o bundle como um checklist, como uma lista de verificação. E, na verdade, o bundle ele é um pacote de medidas. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Higiene das mãos, reduz infecção? Barreira máxima, reduz infecção? Preparo da pele, reduz infecção? O Scrub the Hub, reduz infecção? Eu pego isso tudo e coloco num pacote. Eu vou sistematizar isso. Ou seja, eu vou acompanhar cada processo. Para que todo mundo faça igual. Exato. Mas quantas fases tem o bundle? 3. Vamos lá comigo. Primeira fase do bundle. A auditoria de inserção. Vou explicar já. Segunda fase do bundle, a manutenção do catéter. E a terceira fase do bundle, a discussão diária de indicação para remoção precoce. Só que aí que vem as falhas do processo. Eu chego na UTI, você tem bundle? Eu tenho. Aí tem um checklist de inserção, mas não tem acompanhamento de manutenção e nem remoção precoce. Ou o checklist de inserção não contempla as informações cruciais para você determinar que aquele processo foi seguro. Por exemplo, o Marcos vai passar o PIC. Vou fazer a auditoria da inserção do PIC. Então, o Marcos está paramentado? Ok. Ele colocou o campo, ele aplicou por 30 segundos, deixou secar por 2 minutos. Ele fez o curativo, está tudo certo? Não, ele contaminou a luva. Então, tem que falar assim, Marcos, troca a luva. Só que isso não vai no formulário. Porque o formulário é para eu garantir que eu corrigi. Ok? Então, não precisa ter medo, Isso não é uma punição, é uma segurança. E essa auditoria seria interna, enquanto está havendo o processo de inserção. Exatamente, senão não funciona. Então, entre a equipe. Então você está passando pique. Ó, coloquei aqui, dei a caneta, maravilha. Tá dando tudo certo. Qual que é a segurança que a gente tem? Eu consigo dizer assim, ó, na passagem de pique do RN de Maria, auditoria 100%, procedimento impecável. Então, se esse bebê apresentar infecção, eu já posso garantir... Eu descarto o quê? A inserção. Só que isso não pode ser banal. Ele tem que acontecer na real. Então, quando eu vou fazer auditoria, tem que ser alguém com poderes para intervir. Seria uma dupla checagem, né? Uma verificação. Isso, porque senão, imagina o seguinte, eu passei o pique e eu falo, eu sou maravilhoso. E eu vou lá... Não estraguei nada. E a infecção só... Peguei no catéter, mas... Não, então tem que ser alguém de fora que tenha poderes para intervir em qualquer quebra de barreira, em qualquer violação ou quebra de barreira. Ok? Alguém de fora. Aí a segunda etapa do bundle, eu garanti que todo mundo da minha equipe, 100%, vai manipular o catéter de forma adequada. E aí vem um grande problema. Como que eu vou monitorar a minha equipe? Exatamente, é esse silêncio que fica. Já pensa. Vamos lá, que eu vou explicar. Num fluxo grande de funcionários. Sempre tenta se conter no público neonatal, no público pediátrico, mas tem funcionário novo chegando, que aí não tem uma expertise, tem vários fatores, né? Então, vou dar uma dica para vocês. Primeiro, esqueça o modelo de supervisão do século passado, que é aquele modelo de supervisão prancheta. Já viu quando a CCH chega no setor? As pessoas fazem até assim, ó. Né? Ficam até... Por quê? Porque é um modelo ainda do século passado, que é um modelo de supervisão. Eu estou procurando. Não. Você vai fazer um modelo inteligente, que é um modelo de amostragem, sem a pessoa saber que ela está sendo monitorada. Isso que é o grande lance
de você fazer auditoria por amostragem. Então, imagine que eu estou aqui fazendo um exame físico num bebê, fazendo ausculta. De repente, o Marcos entrou daquele jeito para fazer um antibiótico. Não lavou a mão, abriu a incubadora com a mão e foi fazendo tudo. Como que é um processo do século passado? Vou chamar o Marcos numa sala. Marcos, você não seguiu o protocolo. Assina aqui uma advertência. Orientaçãozinha básica. Eu resolvi o problema? Nada. Não. Ele continua lá. Qual que é o modelo inteligente? Eu vou pegar o Marcos, não vou mencionar o nome dele, e ele vai ser a amostra da minha população. Então, ou seja, se ele não seguir o protocolo, qual é a probabilidade dos demais membros da equipe não estarem? Sim. Ok, eu peguei essa informação, então eu vou fazer o quê? Uma educação, uma formação permanente. Em vez de eu chamar o Marcos numa sala e constranger ele, eu chamo o time todo. Pessoal, e aí, enfermeiro, presta atenção no que eu vou falar. Saia do Olimpo. Sabe o que é o Olimpo? Onde ficava ali a casa dos deuses da Grécia Antiga. E o discurso geralmente é assim, ó. Gente, esse CH veio aqui, a nossa infecção tá alta, eu não sei mais o que fazer, que vocês não me ajudam. Olha que discurso de derrota. Quando você sai do Olimpo, você vai ter um pouco de dispneia, né? Porque você vai estar perto das pessoas ali que estão ali, né? Você vai se misturar, né? Vai se misturar. É assim. Aí o que acontece? Você vai mudar o discurso, porque ninguém aguenta discurso desse jeito. Não. Então o discurso vai ser esse. Pessoal, olha que mudança. Nós temos uma fragilidade no nosso UTI neonatal e nós precisamos achar uma solução. Gente, esse nós, ele move montanhas. As pessoas precisam serem envolvidas. É uma coisa muito simples, né? E isso é com toda a parte de gestão, né? Eu coordenei 8 anos uma UTNEL lá na PUC em Campinas e foi o meu laboratório para tudo que eu sei hoje, assim, de gestão, de técnica. E uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi foi assim, eu fazia reunião com os enfermeiros e os protocolos, a gente montava tudo e eu achava que estava indo tudo maravilhosamente bem. Aí um dia eu resolvi vir à noite falar com os técnicos de enfermagem. E eu fui fazendo só assim eles falando e eu assim. Mas isso acontece? Sim, Manu, isso acontece. Aí eu comecei a falar, cara, eu não conheço a minha UTI. Eu não conheço a minha UTI. E aí eu comecei a mudar totalmente meu roteiro. Ouvir a operação e depois pensar em protocolo. O chão de fábrica. Porque o enfermeiro, às vezes, ele acorda iluminado, né? Teve um sonho bonito. Vou fazer um protocolo hoje. Chega para a equipe, gente, fiz um protocolo. 35 páginas, tem até referência. Só que ele não tem nenhuma compatibilidade com o que está acontecendo. Então o protocolo ele deve emergir da equipe. Então uma das coisas que eu comecei a fazer é assim, ó, Adriele, você é técnica da UTI, me fala aí, o que você acha que a gente está falhando aonde? E ela traz coisas que eu não tinha pensado. E que às vezes é Isso muito simples. Muito simples. Muito simples, né? Muito legal você ter abordado isso, porque na NEL é detalhe. É muito simples, é uma coisinha. A primeira técnica que eu vou mostrar para vocês aqui, de você conseguir esses dados da sua equipe, é uma coisa simples chamada brainstorm. Você pega uma folha em branco. Mas, gente, me fala aí. O que você acha que está acontecendo no nosso anel? Por que a infecção não melhora? Eles vão falar das coisas mais coerentes, da coisa mais absurda, mas você vai ouvir. Depois você vai pegar isso daqui e vai colocar num diagrama de causa e efeito. Nesse diagrama você vai ter lá várias situações que é humano, é comportamento, é equipe, é falta de protocolo. Você vai conseguir chegar numa causa raiz ou uma próxima dessa causa. A partir daí você vai criar protocolo. Então o protocolo ele não nasce da minha vontade. Ele nasce na necessidade da minha equipe. E outra coisa importante. A gente pode pensar assim, qual que é o melhor modelo hoje de UTI no Natal do Brasil? A gente vai ter nomes. Só que não necessariamente o protocolo deles vai ser aplicável na tua realidade. Não vai ser aplicado na minha realidade. Por quê? Porque a minha realidade é diferente. Então, são pessoas diferentes, um meio diferente. Eu sempre ouço assim, professor, eu estou começando no UTI no Natal, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, você não vai fazer nada. Os primeiros 6 meses você vai mapear o processo. Você vai conhecer as pessoas. Como é que funciona? O raio-x chega aqui quando? Quais são os protocolos que a gente tem? Como que a farmácia manda medicamento? Depois que você mapeou, você conhece, agora você fez o mapeamento, certo? Agora você vai encontrar quais são as lacunas que eu tenho. Quais são os gargalos. Aí você vai começar a iniciar os primeiros protocolos operacionais.
Depois você vai evoluir o protocolo clínico. Aí é a coisa mais linda que tem. Entrou um bebê com sepsis precoce. O que o enfermeiro faz? O que o médico faz? O que o laboratório faz? Aí é padrão ouro. Mas para chegar nisso, tem que começar da Você operação. tem que entender todo o Dos processo. mínimos detalhes. Eu sempre digo assim, como que a sua equipe abre a incubadora? Se você abre com o polegar, você já está quebrando várias etapas do processo. Porque a parte de fora da incubadora é potencialmente contaminada. Então você teria que lavar a mão até o cotovelo, abrir com o cotovelo para você tocar no sagrado, que é o bebê, com as mãos limpas. Ficou bonito isso, né? Ficou. Mas é isso. Mas Fala é disso, né? isso. Fala de camiseta, né? Mas assim, Mas ó. é meu Natal. De dentro pra fora, não tem como ser diferente. E outra coisa, é igual você falou, para você trazer a sua equipe para o seu lado, tem uma coisa fundamental, parar de procurar culpados. Sim, não. Eu vi uma fala sua a respeito Não. disso. Gente, esqueça a palavra culpa. A palavra que eu vou encontrar é por que aconteceu. Eu senti no coração de contar um caso para vocês aqui, uma história. Eu estava na UTI, neonatal, e nesse dia eu tinha tirado o jaleco e estava resolvendo alguma coisa burocrática ali, e uma técnica chegou totalmente assim, ruborizada, nervosa. Manu, acabei de fazer uma coisa terrível, eu preciso da sua ajuda. E a primeira coisa que eu falei para ela, falei, calma, o que aconteceu? Existe um tipo de tubo aí no traqueal que ele tem uma saidinha que a gente chama de cânula surfactante. E de fato, se você comparar com uma sonda orogástrica, ele é DCM, é um pouco parecido. E ela pegou 1 ml de leite materno e em vez dela conectar na sonda, ela conectou na cânula surfactante e ela começou a fazer, na hora que ela percebeu, ela parou. E ela ficou tão impactada que ela parou simplesmente e foi me chamar. E aí, quando a gente fala em gestão de qualidade, a gente sempre fala, a primeira palavra quando tem evento adverso é mitigar o dano. Então não é saber quem foi, eu vou mitigar o dano. Então a primeira coisa que eu falei para ela, fica calma, fica tranquila, eu vou avaliar o bebê e eu já volto conversar com você. Agora eu queria que você pensasse nessa perspectiva, tá? Eu fui lá, examinei o bebê, vi que o leite não tinha ido para ele, estava tudo certo. Agora eu estou retornando para conversar com ela. No imaginário dela, o que vocês acham que ela pensou? O que ela passou na cabeça dela? Ele vai conversar comigo agora, o que vai acontecer? Eu vou ser orientado, eu vou ganhar uma advertência, eu vou ganhar a conta. Ou eu matei o bebê. Agora veja só a oportunidade que o enfermeiro tem de usar esse fato para mudar um processo e ajudar muitos bebês, ajudar a UTI inteira. Então eu fiz 3 perguntas para ela. Falei, primeiro, por que você acha, o que te levou a essa confusão? E ela, olha a resposta dela. Eu não conhecia esse dispositivo e eu achei parecido com a sonda. Uma falha. Potencial para várias outras pessoas. Né? Aí eu fiz a segunda pergunta para ela. O que você acha que a gente poderia fazer para esse tipo de confusão que você teve não ocorra com outro profissional? E ela falou, olha, mano, eu acho que da gente colocar uma fita, uma identificação. Ok. E a terceira fala que eu tive com ela não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação. Eu falei para ela assim, ó, você tá de parabéns. Pela atitude. Porque você foi, ó, tô arrepiando de falar, você foi muito ética, porque você teve essa transparência, essa virtude de vir falar. De reconhecer. De reconhecer. Porque ela queria resolver aquela situação. Eu tive algumas situações disso que eu vi e aí perguntei o que uma técnica que eu tinha confiança e falei, a criança mudou, né, a estabilidade hemodinâmica. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fiz medicação, ela falou, fiz medicação errada. Então, peraí, vamos lá. Falei, doutor, foi feito isso, o que a gente pode fazer agora para reverter? Foi, reverteu, melhorou. Mas se você não tem a confiança da sua equipe para admitir o que aconteceu, você perde uma criança. Mas também muito é aquilo da formação ou do treinamento que é passado. Culturalmente, quando a gente coordena uma equipe, e existem protocolos, processos a ser seguidos, que são feitos diariamente, e ainda assim acontece um evento adverso desse. Sim, e pode acontecer. Ainda se enxerga muito a cultura da punição. Recentemente a gente teve alguns casos da mídia, né? Exato. Agora veja só. Né? A gente não procurou melhorar os processos, né? Entender o que acontece, o que foi liberação, foi produto parecido. Qual foi a falha? Rótulos. Achar culpado. Se a gente for pegar vários rótulos das medicações, são muito parecidos.
né? Então, o que a gente tem no Brasil com relação à área da saúde é uma falha sistêmica, que a gente chama de falha latente. O que é a falha latente? Ela está ali. Sabe aquela coisa quando você pergunta a pessoa assim, eu usei isso, nunca deu nada para mim? Isso é uma falha latente. Ou seja, aquilo está lá. Vou imaginar de forma prática. Eu tenho lá, por exemplo, um laringoscópio sem pilha. Não é um evento. Não precisou. É uma circunstância notificável, mas não é um evento. Mas ele está ali latente. Na hora que eu tenho uma emergência, eu não vou conseguir usar. Então isso vai virar um evento. Percebe? Então quando você fala da punição e a gente pensa em processo, como que eu posso... O enfermeiro pode pensar sobre isso. Se eu tirar esse técnico da situação, esse enfermeiro da situação e colocar outro, o evento vai continuar acontecendo? Se sim, é falha de processo. Agora veja que interessante. Você pode ter tudo isso bonito. Mas o que vai fazer o técnico, o enfermeiro confiar no gestor para reportar um evento? É o seu relacionamento com ele? Feedback. É isso, essa sinceridade, essa troca, de saber que não vai ser punido. Foi isso que aconteceu. Ela falou, errei. E agora? Eu falei, não, agora a gente vai resolver, porque a gente está ali, aconteceu um equívoco que a gente pode resolver se for falado, senão a criança ia ficar estabilizando, ia ter outros problemas e reverteu tranquilamente. Eu acho assim, só acho, mas acho que devia fazer um pod só de trabalhar processos de evento Você diverso. vai voltar aqui, porque nosso tempo... Pra gente falar dessa linha, e é bonito, porque quando você entende como você avalia o processo, você para de olhar para as pessoas. Você começa a olhar para o processo, porque a pessoa ela vai sempre furar o processo, ou ela vai ser indolente, negligente. Então você tem que fazer um processo para ela ser condicionada ao processo. Parece forte o que eu estou falando, mas é real. Por exemplo, se você esquece a chave do seu carro lá, não tem um alarme que apita, isso é processo. Vai fazer você lembrar para você ir lá e desligar. E eu não posso confiar na mente humana, então eu tenho que ter processo. Agora vamos voltar num tema que eu não concluí um assunto, que é a questão do bundle, lembra? Então a primeira etapa do bundle é a auditoria de inserção, depois eu vou monitorar de forma inteligente a manutenção e diariamente, todos os dias, domingo a domingo, eu vou discutir com a equipe médica a indicação. Então, esse RN aqui está com pique no D15, NPP e DOPA. Vamos manter? Vamos manter. Esse RN suspendeu DOPA, NPP e sedação. Está com soro basal. Soro basal é indicação de pique? Não. Vamos remover. Então, tem um estudo muito interessante que ele fez exatamente do que eu estou mostrando para vocês. E olha só, eu estou trazendo o bando para vocês de duas perspectivas. A científica, a comprovada e também a experiência que eu implantei na minha UTI e o resultado foi muito significativo. Nesse estudo, por exemplo, reduziram 60% da infecção. O tempo de catéter de 21 dias caiu para 11 dias. Então eles tinham realmente um problema de passar o pique e permanecer... E deixar muito tempo. Muito tempo. Então acho que, assim, finalizando o que a gente está falando de infecção, é isso. A única forma de reduzir a infecção é a implantação do bundle nas 3 etapas, que eu contemplo inserção, manutenção e remoção precoce. Isso, gente, funciona de verdade. Só que tem que ser real. Todo mundo fazendo. Executado. Não é só checklist, no papel. né? E os cuidados específicos com a troca do curativo? Qual que é o curativo ideal? Qual que é o top do Brasil? Falar de curativo, vou puxar um pouquinho pro lado da minha já estávamos aqui comentando antes. Quando a gente fala de curativo, o que é o ideal, como que deve ser feito, quais são os processos? Primeira coisa que você precisa entender é que o curativo ele tem que contemplar toda essa asa de fixação do catéter, essa parte toda aqui, e o sítio de inserção tem que estar na área estéril. Às vezes você vai no hospital, tem aqui, para fora, está contaminado. Esse catéter tem que ser removido. Então, a primeira etapa do curativo, a pele fiz antisepsia com clorex alcoólico, a pele secou, e eu tenho que estabilizar o catéter. Eu tenho 2 caminhos para estabilizar. Tem um caminho que é um caminho mais bacana, que eu posso ter esse aqui é o Gabilock, né, da empresa GMI. Ele é um dispositivo de fixação de pique. Então ele tem aqui um velcro, no qual eu coloco aqui o catéter, né, a asa de fixação. Eu vou tirar aqui o papel e eu vou colar. E eu estabilizo ele na pele. Estabilizei na pele. Agora eu venho com a película e eu vou fazer a fixação, ok? Então, isso daqui que é a segurança. Vai ficar para fora só a parte realmente onde eu tenho acesso ali ao hub, né? Mas a asa de fixação e o restante vai ficar dentro. Uma dúvida, na troca,
na Nesse troca. curativo, o estabilizador ele é trocado também? Então, aí a gente vai partir para um pressuposto importante. Se o estabilizador tem sujidade e ele está ali menos de 7 dias, que é o período que o fabricante diz que ele pode ficar, mas ele está com sujidade, na troca do curativo eu vou trocar todo. Não está com sujidade, está limpinho, está ok, e não venceu ainda o prazo, eu posso manter. Só que a gente está num movimento internacional que a partir das novas tendências internacionais é possível que a Anvisa mude o protocolo e as recomendações, que é o seguinte, se eu perguntar para você, ou quem está ouvindo, como é que é a rotina de troca de curativo na sua UTI? A maioria vai dizer 7 dias. Né? De onde vem esses 7 dias? Vem das recomendações da Anvisa 2017. Mas os protocolos internacionais, os guidelines, trazem o seguinte, não é mais importante o tempo, E sim a sujidade. as condições. Para nós, na neonatologia, isso tem um significado. A gente já não tinha, né, para o público neonatal e pediátrico isso já justamente porque, além da sujidade, você tem lesão de pele, outros riscos, né? Você vai remover um adesivo, muitas vezes você remove barreira de pele, aí você já complicou, né? E o significado mais importante para nós da neonatologia são os prematuros. O que acontecia muito? Curativo está limpo, seco, coisa mais linda. Deu 7 dias, ser tirado prematuro extremo, lesão de pele, aquela coisa toda. Além da dor, do estímulo, né? Então você fala, professor, mas o que eu faço então hoje? 2026, janeiro, tô aqui na minha UTI. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar o fabricante do seu estabilizador, o fabricante da sua película. Se ele falar que pode ficar mais que 7 dias, você pode trabalhar já com esse conceito de condição e não mais de tempo. Agora, se ele fala que é 7 dias, você vai seguir até a gente ter novos produtos com... Né? Então, eu estou muito empolgado para que a gente tenha aí, em curto prazo, películas que a gente possa ficar mais de 7 dias. E aí, agora uma dúvida, né, minha, que pode ser de quem está acompanhando também. Quando a gente fazia, deixávamos 48 horas e fazíamos aí uma nova troca que ficava 7 dias ou mais dias. Ainda existe essa indicação ou mantemos... Sim, vai depender... da sujidade, das condições também? Não, na verdade, das suas condições financeiras e saúde financeira do seu hospital. Por exemplo, se você tem película e você tem todo o material disponível, mesmo no primeiro curativo, você pode usar a película já. O que a gente costuma fazer? A gente pega uma gase estéreo, faz um cortezinho nela, coloca a gase no ponto de inserção e a película. Isso que fazia. Porque na NEL, né, as gurias que estão me ouvindo aí vão lembrar disso. A gente gosta de fazer um negócio bonito, estético. Pequenininho. Você não vê micropore, aquela coisa assim que parece um monte de pafix. Não, é tudo muito delicado, com coraçãozinho, bonitinho, florzinha. Então a gente coloca a gasezinha ali. Daqui 48 horas eu vou tirar isso tudo? Vou. Quando ele que eu tirei, limpei, aí eu coloco a película definitiva. Tá? 24 ou 48 horas vai depender da quantidade de sangramento que tem na inserção. Por isso que é importante avaliar sempre. Que pode ser que após 48 horas ele permaneça com sangramento na inserção. Né? Então, uma coisa fundamental para a gente avaliar no bebê antes de passar o pique é ver o hemograma. Né? Então, até 50 mil de plaquetas, ok. Abaixo disso é alerta, abaixo de 30 mil é bem arriscado. Sem chance. Tem tanta coisa que eu queria falar. Deixa eu só falar do introdutor, que é uma dúvida que todo mundo tem, né? O introdutor neonatal, ele é um tipo de dispositivo 2 em 1. Ele tem a agulha introdutora e a parte do PIWAY que funciona como um dilatador. Se a gente pensa no eco guiado, eu tenho a agulha introdutora, tenho o dilatador separado, certo? Sim. Aqui não. Aqui eu faço a punção com a agulha introdutora, eu tiro a agulha e vai ficar o dilatador. E eu vou passar o pique exatamente dentro, né, do dilatador, que é o PIWAY. Passei o cateter, depois eu vou quebrar o PIWAY. E aqui, para você que tem dúvida para quebrar o PIWAY, você vai trazer ele para vertical. Depois você volta para o estado de repouso, aí você abre ele. Ok? Essa é a técnica. Uma coisa importante. Quando a gente usa o catéter de poliuretano, eu posso pegar uma distância grande do PIWAY que eu vou conseguir passar o catéter. Quando é o pique de silicone, eu tenho que pegar bem próximo.
porque senão ele vai dobrar quando eu passo aqui no P-Way. Ó, tá vendo aqui dobrando? Uhum. Então eu tenho que pegar bem... Todos os momentos dele. Exato. Vou ter que pegar bem aqui, ó, Vai passando. para fazer uma inserção de centímetro a centímetro. Então o pique é delicadeza, centímetro a centímetro. Encontrei resistência, eu paro, porque se eu ficar forçando a barra e for uma válvula, eu posso ter uma tromboflebite. Às vezes E aí, parou, encontrei resistência, o que eu faço? essa é a grande pergunta também, né? O que eu faço? Você pode tracionar, se você já avançou 70% da sua mensuração, você pode tracionar e você pode fazer um flush de soro de meio a 1 ml para abrir essa válvula. Você fez isso e não funcionou. O que vai acontecer? Você vai ter um sinal do seu sistema autônomo que vai liberar uma lágrima. Com certeza. O seu sistema nervoso autônomo vai liberar uma lágrima aqui, outra aqui, e você vai simplesmente tirar e você vai para outro sítio de inserção. Isso acontece. O que você não pode é forçar a barra, tá? Outras dicas importantes, né? Sempre quando é membro superior direito ou esquerdo, a cabeça sempre tem que estar voltada. Só que a voltada não é aquele filme lá dos anos 70, 80, que é o do exorcismo, né? Não é criança ficar quebrada. Não é isso, porque daí você vai ter um efeito contrário. Porque do cateter ele vai migrar para axilar. Então, é levemente só para ele não subir, né? Para jugular. Bom, já dei dicas da pinça. A pinça sempre voltada, né, dessa forma aqui. É o tipo de catéter. Eu quero te fazer um convite ao vivo já. Opa! Olha, a gente vê que é um assunto de fundamental importância. Nós não entramos no tema que eu queria, que era a cardiopatia. Sim. Então você vai voltar. E nem de posicionamento do pique. Isso, eu quero que a gente. Não sei como que está o seu tempo, seu tempo, deve estar, né? Disponibilidade. Né? Pra gente, ou na quarta-feira que vem, eu falo com o convidado pra quarta-feira que vem, pra você voltar, pra você concluir. Eu quero que você. São informações tão ricas que vale a pena então, a gente. E ele fala tão simples, né? Que Isso. a gente vai. E eu falo assim, vale a pena a gente expandir a ideia, por conta de que eu sei que tem projetos vindo. Eu quero conhecer isso tudo. Sim. E a gente deixou, porque assim, eu falei que quando o assunto é bom, passa em 10 minutos, 1 hora e vai bem. Se você falar, Marcos, eu posso vir quarta-feira que vem. Sim. Tu retorna na quarta-feira e nós encerramos esse podcast com chave de ouro. E, claro que você vai vir pra gente, depois a gente vai convidá-lo pra gente ajudar quem tem que fazer processos. Essa é a ideia do podcast Talk Saúde. Sim. Nossa ideia é trazer pessoas que tragam conteúdo e tiram dúvidas. Olha, eu lembro quantas perguntas eu te mandei. Umas 25. A gente fez 2 perguntas e você respondeu todas elas. E eu acho assim que, não tenho certeza de que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo com essa hora. E para a gente finalizar o podcast de hoje, eu queria que você desse um recado para todos os enfermeiros. O que é preciso? Não é sorte alcançar aquilo que a gente sonha como profissional na carreira e a gente quer aquele enfermeiro que não é como na maioria dos outros enxerga que a enfermagem é desvalorizada, que a enfermagem não é respeitada como tal. Eu te pergunto, Emanuel, você se sente esse tipo de enfermeiro? Desvalorizado, desmotivado? Não, jamais. Nunca me senti assim. Por quê? Porque, vamos lá, primeira falha que a gente tem é se comparar com um modelo que está muito à nossa frente. Segunda falha, a gente não valorizar o nosso momento. E eu vou contar para vocês a coisa mais linda que eu aprendi na UTI no Natal. Valorizar as pequenas vitórias. De onde surgiu isso? Nasceu um prematuro lá comigo, 28 semanas. Ele ganha 10 gramas um dia, perde 15 no outro. E a gente está vibrando. Um dia ganhou 25, outro dia perdeu. Então, é pensar no dia. Então, a dica que eu dou para você, enfermeiro, é o seguinte. Valorize a sua pequena vitória, o seu momento. Vou dar um exemplo básico. O meu primeiro pique. Eu passei com tanta alegria. Eu vibrava tanto que chegou uma residente e falou assim para mim: grande coisa, eu já passei 10 piques. Eu tinha 2 opções nesse dia. Uma, se desmotivar. E outra, responder da seguinte forma: parabéns pelos seus 10 piques.
mas esse é meu primeiro pique. Então, o que estava na entrelinha? Deixa eu curtir, né? Não venha desbrilhar meus brilhos brilhosos. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Então, a grande dica que eu dou para você é assim, olhe no espelho e valorize o que você tem feito. E uma coisa que eu sempre faço é assim, volte lá em janeiro de 2025. Olha o tanto que você evoluiu. Então, quando você começa a valorizar o que você construiu, essa automotivação vai te dar uma autoliderança na qual você não precisa mais ficar dependendo de elogios de terceiro. Uma afirmação externa, né? Exato. E nem validação. Você sabe quem você é. Então, acho que esse é o grande objetivo. Posso aproveitar e fazer uma propaganda aqui? Olha só, para você que está vendo aqui o pod, se você ir lá na minha bio do Instagram e entrar lá no meu curso de Pique Neonatal, que é a atualização em Pique Neonatal, e colocar lá o cupom PIQNEL, você vai ter aí uma oferta especial para esse momento aqui. Então vai ficar valendo até 31 de janeiro. E também eu queria saber de vocês se é possível a gente montar uma turma de pique aqui em Foz. Olha aí, já vamos convidar. Fazer um curso aqui em Foz, talvez final de fevereiro, para a gente começar a movimentar aqui a cidade, né? A ideia é instruir os enfermeiros com ultrassonografia. Super necessário. E na neonatologia, a gente não consegue ainda passar o eco guiado. Era o que eu ia te pedir também. Mas nós conseguimos passar o assistido. E eu ensino no meu curso essa prática. Perfeito. Então, o pessoal aqui do Costa Cavalcante, o Itamed, eu já fiz o curso para eles, né, em 2024. Não, 25 já, é março de 25. Foi uma experiência muito bacana. Foi quando eu conheci a cidade e me ambientei com tudo, né? Então... Santo curso, né? Vamos falar santo curso, né? Para nós não ir além. Exato. Né? Mas eu falo assim que pode contar, né, Adélia? A gente já conversamos. Quanto a isso, já te falei também que o que a gente puder fazer e pode contar conosco. Eu acho que o grupo de enfermeiros, as pessoas estão esperando já. Estão esperando. Então vamos movimentar aqui para trazer curso para vocês, tá? Talvez final de fevereiro já. Essa capacitação é fundamental, até para o empoderamento, né? Para essa tranquilidade em se afirmar, né? Também é muito importante. A busca de conhecimento. Né? Sim, e nós voltamos quarta-feira que vem, então? Ou na outra? É você que manda. O tempo hoje é contigo. Porque eu quero que você fale muito da sua experiência dentro da UTI. Na cardiopatia? Na cardiopatia. Tá. Eu sei que tem muito conteúdo bom ali pra gente. Sim, tem bastante coisa pra gente debater. Quem não me segue no Instagram, né, vê lá prof_Emanuel Nunes, né, intensivismo neonatal. Eu vou responder todas as perguntas que não foi possível responder aqui, então se chegar eu vou responder lá no Instagram. Queria agradecer mais uma vez o convite, né, essa recepção incrível aqui em Foz. Foz não era o meu roteiro de cursos, então estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês. Nós é que agradecemos, né? Em nome de Foz. E contem comigo, porque vocês precisarem. Com toda certeza, assim, eu acredito que nós vamos somar muito com a sua presença. Eu sempre falo assim que quando a gente olha a Foz do Iguaçu a nível nacional, na área da saúde, na área da enfermagem, nós ficamos muito para trás. Infelizmente, não é que... E muitos, porque não havia o interesse de pessoas virem para Foz, para estar somando com a gente. Nós somos uma classe de enfermeiros fora do hospital hoje, né, dentro das paredes, que está... Então vamos profetizar? Ficávamos para trás. Com toda certeza. Okay. É isso daí. Eu tenho certeza de que vem muitas novidades boas aí. E você é a primeira, né? Não estamos puxando sardinha, mas você não, fala nem assim precisa disso. Quando vem um enfermeiro com essa gana de conhecimento, com essa bagagem, né, pra gente, por que não aproveitar e dividir? É o mais importante, não é verdade? Sim, com certeza. Todos ganham. Chegar a quem precisa, né? Todo mundo ganha, né? Então, na quarta-feira que vem, estaremos novamente às 20 horas com o assunto cardiopatia. Isso. Ó, lembra que eu falei, valorize as suas pequenas vitórias. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Adriele também. O convite foi estendido para que quarta-feira que vem o bebezinho deixe ela vir junto. E estaremos aqui. Desde já, nós vamos passar a semana mandando, lembrando, com caixinha de pergunta para que nosso bate-papo de 10 minutos, como foi hoje, né, dure 1 hora. Até quarta-feira que vem.